aqui. Boa tarde, seres, ser humano. Ixi, perdi o cursor. Achei. Então, hoje nós vamos continuar esse módulo 2 sobre ética, né? Hoje vamos falar da ética, né, para os filósofos da antiguidade, né? Alguém sabe o que é isso daqui? Essa figurinha? Hein? Bloco de neve? Não, parece, você deve falar, parece da Frozen, mas não é, não. Alguém chuta? Já ouviram falar daquela experiência que fizeram com a água, com as moléculas de... Isso mesmo. Isso mesmo. Da felicidade, né? Que formam células, moléculas dessa maneira, né? Lindo, impressionante como que fica, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de felicidade, né? Por que a ética? Porque a ética é um caminho para escolher o melhor caminho, que é a única maneira de ser feliz, escolhendo o melhor caminho. A primeira coisa que nós vamos tratar é a questão de diferenciar a ética da moral, para que não haja dúvida sobre isso, né? Aqui, ó, a vozinha do mal e a vozinha do bem, né? Vamos passar esse videozinho, que ele diferencia curtinho ética da moral. Aqui. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Isso é certo ou errado? Opa! Para aí. Bom ou ruim? Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Essas perguntas permeiam a reflexão sobre dois termos, ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significassem a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, moral e ética são conceitos distintos. Vejamos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Isso é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral. Quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas
a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto. Quando seu chefe lhe solicita muitas tarefas com um prazo impossível de cumpri-las durante vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. Entre colegas. Há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-las para nenhum colega de equipe. E para completar, nas suas férias, ele adianta tudo para ninguém fazer. Isso claramente é uma conduta antiética e precisa ser mudada. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Num país, por exemplo, sacrificar animais para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ao qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente a conduta antiética é também ilegal, ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento, estatuto ou diretrizes profissionais. O patrão que xinga o empregado na frente de estranhos está agindo de forma antiética, submetendo-o à vexação. Ética versus moral. Ética é o princípio. Moral é a conduta. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultura. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Ética é teoria. E moral é prática. Confuso, né? Um pouco. Mas vamos resolver essa questão esclarecendo os dois temas, sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Pensar positivo não funciona. E este é Então, ficou mais confuso ou esclareceu um pouco? Fiz a propaganda do outro, né? Até eu fiquei curiosa. O que é isso, né? Ai. Mas, enfim, moral, tanto a ética como a moral são construções sociais históricas, né? A moral são as regras não escritas, as regras determinadas por um conjunto social daquilo que se espera de uma conduta, né? E a ética é uma avaliação da conduta em relação ao outro. A ética é uma teoria, a moral é uma prática. A moral, eu falo que sempre, como ela é uma prática, uma ação prática, ela sempre está um passo atrás da ética, porque a ética é a avaliação. E se nós pensarmos na filosofia grega, lá da antiguidade, a gente vê que a moral, como ética constituída, ela já está defasada, porque lembra que os gregos falavam, quando a gente chega numa verdade, aquela verdade já não é tão verdade, que tem alguma coisa além daquela verdade, é a mesma coisa da moral em relação à ética, né?
Por exemplo, falou dos animais, né? Se nós pensarmos há 50 anos atrás, você testar medicamentos ou produtos, né? Produtos cosméticos, geralmente, em animais, não era uma conduta moralmente inaceitável, mas já começava a ser eticamente inaceitável, né? Então, muitas condutas que são moralmente aceitas ou condenadas, a ética tem uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Se nós pensarmos, quantas, eu estava até dando essa aula e estava pensando no filme Agnus Dei. Alguém assistiu? Agnus Dei. Agnus Dei. Alguém assistiu esse filme? Está na Netflix, eu acho. Minha cachorrinha. Assista. É um filme. É um filme que passa sei lá, eu acho que é 1940 e pouco, que é a época da guerra, né? E que alguns soldados invadem um convento e eles estupram as freiras. E essas freiras, depois de um certo tempo, como eles fazem de forma continuada, começam a engravidar e ter filhos, né? Então, essa conduta é imoral para aquelas freiras, né? Mesmo que elas tenham sido violentadas. E o que fazer com essas crianças? Né? Essa é a questão do filme, porque eticamente, o que você vai fazer com essas crianças nascidas dessa condição? Então, é bem interessante, né? Então, a questão, a moral condena, claro, o relacionamento das freiras, porém é uma questão bastante adversa, uma situação bastante adversa. E daí, o que fazer com essas crianças? Quem gostar do tema, assista, porque é muito bom mesmo, muito bom. E um final surpreendente. Mas, então, é isso, né? Então, a moral, como ela já é estabelecida, ela aparentemente se torna defasado da ética, né? Porque imagine a questão dos relacionamentos entre o mesmo gênero, como é condenado moralmente pelas religiões em geral. E eticamente se põe uma questão maior do que essa condenação moral, né? Que se põe a questão da individualidade de cada um, a expressão de cada um, etc, etc. Então, a ética é uma teoria, é uma reflexão sobre uma ação. E a moral é um código não especificamente legal, né? Muita coisa da moral está em formas de lei, mas nem toda lei é nem ética nem moral, né? Tem muita lei muito injusta que não corresponde nem à ética nem à moral. Então, são campos diferentes. Deu para entender um pouquinho ou não? Tem alguém aí? Ok. Joia. Vamos continuar aqui o que estes.
Então tá, voltando lá para os antigos, né? Nós fizemos essa pausa só para ampliar um pouco esses conceitos de ética e de moral, mas como todo conceito da filosofia, ele vai sendo aprimorado, né? Ele não chega sempre ao final, ele vai sendo construído. Que nós vamos ver para Sêneca e para Aristóteles o que é essa ética. Para eles, usava o termo virtude, depois que se tornou esse termo ética, né? Mas o significado é o mesmo, que é aquela reflexão sobre a ação, né? Como que leva uma pessoa a praticar uma ou não, uma ação e não outra, né? Então, para Sêneca, a virtude, a ética, embora oculta, deixa seus vestígios para quem dela é digno. Ou seja, imagine a ética, muita gente fala, eu sou ético, eu sou super legal. Só que na sua conduta não tem condutas éticas, né? E daí essa falta de ética deixa você ver o que se aquela ação é ética ou não, depois de colocada em prática. Então, você vê se o ser ele é ético ou não na prática, e não na teoria. Então, por isso que ele fala, a ética deixa os seus rastros, né? Ele vai se mostrando, e não é uma só prática, porque todos nós temos atitudes não éticas. Porém, na prática, na composição, no conjunto da obra, como diria o Portela, é que a gente vai dizer se nós somos mais éticos ou não, né? Aristóteles diz assim, não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. Por quê? Porque a ética não é uma boa intenção, a ética não é uma falácia, a ética é uma ação escolhida depois de uma reflexão, né? Que pondera pelo bem comum. Então, a ética ela sempre está de acordo com a justiça social, com o bem comum. Não é possível você ter uma atitude ética em relação a você mesmo. Olha, não, isso me beneficia, então é super ético. Não é ético, né? Se você prejudica alguém em seu benefício próprio. Daí, aqui voltamos a uma questão que se coloca, por que ética? Por que nós temos que pensar em ética? Que é a questão da felicidade, né? Lá na antiguidade, um mestre, ele contemplava o seu filho, um bebê, quando alguém lhe perguntou, né? Que deseja que ele seja quando crescer? Alguém perguntou. O mestre disse, escandalosamente feliz, né? Ou seja, a maior objetivo do ser humano, do homem, é a felicidade. Então, o homem, toda a questão humana é procurar qual a maneira de fazer, de ser mais feliz. E a filosofia entra nesse campo, né? Como ser mais feliz. E já, claro, se descarta a princípio que para ser mais feliz não é você realizar todos os seus desejos, né? Porque a felicidade também não se mede por um prazer momentâneo. Imagine a gente ter o maior prazer em, sei lá, em tomar sorvete, né? Daí você toma 10 bolinhas de sorvete, vai te fazer mal, vai te dar dor de barriga, pode resfriar. Então, não é a satisfação pura e simples de um prazer que nos traz felicidade, né? Igual os jovens gostam muito, às vezes, de jogar joguinhos eletrônicos e tal, só que uma pessoa que só joga, imagine o quanto que ela não deixa de fazer outras coisas, né? E no decorrer do tempo, quanto isso vai afastá-la de uma vida mais feliz. Então, é isso, né? Por que a ética? Porque o objetivo do homem é ser feliz. Para ser feliz, ele tem que fazer escolhas. Não tem a possibilidade de não escolher. O homem sempre
tem que fazer escolhas, né? Nós vamos ver na próxima aula. Sartre falou: o homem é condenado a ser livre, né? Ele é condenado a fazer escolhas. E qual é a melhor escolha? A melhor escolha é a ética, a escolha ética. Então, a ética é a melhor maneira de ser feliz, é através de uma atitude ética. Esse quadrinho é muito, muito bonitinho, da Mafalda. Quanto maior a ética, maior a felicidade. Daí o coleguinha da Mafalda diz assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. 2022 será melhor. Daí a Mafalda diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Só um minutinho que eu vou atender a campainha aqui. Só um segundo. Gente, eu vou deixar vocês, tá? Daqui a pouco eu também pode deixar aberto. Desculpe, gente, eu tô sozinha e tive que sair mesmo. Então, né, assim, a gente sempre espera que o ano seja melhor e o ano espera que a gente seja melhor, né? Ou seja, o resultado de um ano melhor é o resultado de ações nossas melhores, né? Não tem nada a ver com a questão subjetiva do ano. Daí, aqui nós vamos ver um pouco o conceito de ética de Aristóteles, né? A virtude, que é a ética, que, segundo Aristóteles, é o que vai garantir ao homem a felicidade, é o hábito que torna o homem bom e lhe permite cumprir bem a sua tarefa. A virtude é racional, conforme e constante. É o que Aristóteles diz, né? A ética é construída, ela é construída de ações boas, né? E este hábito de construir boas ações é que vai fazer que o homem seja ou não ético. Não é uma ação isolada. Agora, aqui Aristóteles põe um conceito também que é cumprir bem a sua tarefa. O que é para Aristóteles, pelo que vocês já estudaram de Aristóteles, que nós vimos um pouco no módulo 1, é com o homem cumprir bem a sua tarefa. Alguém? Chuta. Gabriel, Matheus, Cauane, Gabriel, Carlos, Pedro. Estão me ouvindo ou todos saíram também? Oi?
A Gabriel, chuta, o que para Aristóteles é o homem a cumprir a sua tarefa? Pedro? Pensa. Qual é o melhor bem do homem para Aristóteles? Vou pegar aqui para limpar. Pode falar que eu estou aqui. Qual é o melhor bem do homem para os gregos, os filósofos gregos? Gente, ganhar muito dinheiro. Lembra de Sócrates? Conhecimento? Não. O conhecimento leva... Quanto maior o conhecimento... Entra aí, vá! Quanto maior o conhecimento, mais a pessoa consegue fazer o maior bem. Mas qual é o maior bem para os antigos, para os filósofos antigos? É o bem comum, né? Lembra lá da polis, do espaço público, da democracia na Grécia? Então, para eles, o maior bem é o bem comum, você construir uma sociedade mais justa. Então, quando ele fala cumprir bem a sua tarefa, é cumprir a tarefa de cidadão, contribuir da melhor maneira para o bem comum. Por isso que os filósofos viveram, né, nesta de buscar a melhor maneira de construir a polis para o bem de todos, né? Então, vamos ver um pouco. Ai, volte. Vamos ver aqui um pouquinho esta questão de Aristóteles. Opa. Fica à vontade, Val, que eu tô. Aristóteles foi um filósofo grego que tinha várias ideias interessantes sobre o que é um pouquinho, deixa eu fechar. Eu estou dando aula, vá! Espera que eu estou dando aula, só um minuto. uma vida boa. Ele dizia algo que concordaríamos. Queremos várias coisas boas na vida, desde uma cama confortável para dormir até uma viagem para a praia. Mas ao fim de tudo, o que realmente queremos é a felicidade. A própria praia ou a cama confortável nós queremos porque nos deixa feliz. Sendo assim, o maior bem da vida humana é a felicidade. Aristóteles era grego, então ele não falava em felicidade, mas eudaimonia. E essa palavra pode ser traduzida de formas diferentes. Podemos chamar ela de felicidade, uma vida bem-sucedida ou simplesmente de sucesso. Mas já adianto que vida bem-sucedida ou feliz para o Aristóteles não tem nada a ver com sucesso ou felicidade no sentido atual. Ele dizia que uma andorinha só não faz verão. Com isso queria dizer que para provar que o verão chegou, é necessário mais do que uma andorinha ou um dia quente. Da mesma forma, para uma vida feliz não bastam alguns momentos prazerosos. Surpreendentemente, ele acreditava que as crianças não podiam ser felizes, o que parece ser um absurdo. Se as crianças não podem ser felizes, quem pode, afinal? Isso revela o quanto sua concepção de felicidade era diferente da nossa. As crianças estão apenas começando a viver, por isso não tiveram uma vida plena, completa. A verdadeira felicidade, argumentava Aristóteles, é a vida longa. Então, se a felicidade não é ir a festas ou à praia, ouvir músicas ou maratonar séries, ou seja, ter alguns momentos de prazer, o que pode ser a felicidade? Para chegar ao final da vida e dizer que ela foi feliz, pensava Aristóteles, é necessário nos treinarmos ou habituarmos a praticar ações virtuosas, e isso significa algo bem específico para ele. Ele dizia que agir de forma virtuosa é, nas diferentes situações, adotar o meio termo entre extremos.
Vamos pensar em alguns exemplos do que Aristóteles pensava ser a virtude. Quando o assunto é direção, temos diferentes tipos de motoristas. Tem aqueles que são extremamente medrosos e que sequer conseguem dirigir um veículo. Uma pessoa assim, diria Aristóteles, pode estar se privando de coisas importantes na vida por falta de coragem e poderia ter uma vida melhor se não fosse tão medrosa. No outro extremo, há pessoas que são imprudentes no trânsito. São motoristas que colocam em risco a própria vida, a vida da família e de outros desnecessariamente. Talvez isso resulte em mortes ou pessoas feridas. Esse também é um caso extremo em que a pessoa não está agindo de maneira virtuosa no trânsito, talvez por excesso de coragem. Por fim, há aquela pessoa que tem a coragem necessária para dirigir em qualquer situação, mas conhece todos os riscos envolvidos e dirige de forma prudente. Essa pessoa não erra por falta nem por excesso. É alguém que Aristóteles chamaria de virtuoso no trânsito. Vamos considerar mais um exemplo. Imagine, em um extremo, uma pessoa que em um relacionamento amoroso é incapaz de dizer não. Tudo que o parceiro pede ou propõe, a pessoa aceita, mesmo que nem sempre seja esse seu desejo. No outro extremo, podemos pensar em uma pessoa que quase sempre diz não. Se trata de uma pessoa que não presta atenção nos desejos alheios e é incapaz de dizer sim para o outro. Apenas seus desejos importam. Esses dois casos são extremos de comportamentos não virtuosos, pensava Aristóteles. A virtude nos relacionamentos está no meio termo entre esses dois extremos, na capacidade de perceber os desejos da outra pessoa e dizer sim algumas vezes, mas também na capacidade de fazer os próprios desejos valerem ao dizer não para aquilo que não se quer. Enfim, para Aristóteles, uma vida boa deve ser longa, deve ter sido vivida com virtude, ou seja, a pessoa deve ter sido capaz de encontrar o equilíbrio entre os extremos nas mais diferentes situações. Apenas ao conseguir isso, uma pessoa poderá dizer que foi bem-sucedida e conquistou aquilo que ele chamava de eudaimonia. Bacaninha, né, Carlos? Então, o que é para o sucesso para Aristóteles? Né? Ter uma vida longa e uma vida bem-sucedida. Bem-sucedida é aquele que mais contribuiu para o bem comum. Imaginem vocês o conceito de sucesso lá na antiguidade grega, né? E de longa também, porque era importante viver muito, porque as pessoas podiam morrer bastante cedo. E daí ele dá a receita, que é o meio termo, que é estar sem os excessos, sem os extremos. Esse conceito aristotélico de meio termo, de meia medida, foi um conceito bastante deixado de lado, bastante rejeitado no nosso mundo, ainda mais no mundo capitalista, no momento, agora já estamos revendo isso, mas de que vivemos o mundo do excesso, né? Vivemos muitas emoções, ou tudo ou nada, né? Aquela coisa bem de viver nos extremos. Porém, com a globalização e com a contaminação também da filosofia oriental, se traz muito esse conceito do budismo, que também é um conceito do meio termo, né? Do caminho do meio, que eles dizem, que é um conceito dos não excessos. E se nós pensarmos, tudo na vida tem que ter o meio termo, né? Tudo na vida. Nada que é de mais ou de menos é bom, né? Comida de mais faz mal, de menos passa fome, tudo que é de mais ou de menos não é bom. Então, Aristóteles não só diz o que é ser virtuoso, mas diz como conseguir a maior virtude. Mas ele fala também que isso é treino, que isso não é uma coisa imediata, é uma questão de treinar na vida. O que nos leva a pensar também que a gente não constrói uma vida só de virtude, só de ética. Nós construímos uma vida onde se pondera
as ações e quais são mais virtuosas e menos virtuosas para chegar lá adiante falando, não, eu tive uma vida virtuosa ou não, né? Não é de uma ação que se faz o julgamento do homem, né? Dúvidas, meninas? Vocês estão tão quietinhos hoje. Deve estar frio e chovendo aí, igual aqui. Tão quietinhos vocês estão. Está calor? Então estão quietos de calor. Por aqui. O Sêneca, que era um estoico, né? Ele diz, é bem legal esse conceito, a felicidade consiste em viver segundo a razão, o logos, viver segundo a natureza, pois o homem é de natureza racional. Ser virtuoso é viver segundo a razão. Isso é só um trecho, né? O que ele diz é assim, a natureza tem uma lógica própria e uma harmonia própria, né? As coisas na natureza são muito bem equilibradas e muito lógicas, faz muito sentido tudo aquilo que acontece na natureza, né? Imagine uma planta, derruba a sementinha para pôr no solo, ou se não o passarinho come aquela fruta e leva essa semente para outro lugar. É muito ordenada a natureza, né? Ele diz assim, e ela nos capacitou da racionalidade. Então, a melhor maneira de viver é viver segundo essa racionalidade. O melhor jeito de buscar a felicidade é buscar de forma racional, pois nós estaríamos seguindo o mesmo equilíbrio na natureza, o mesmo preceito da natureza, né? Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida, Sêneca, né? Bem interessante. E os estoicos, em geral, foram muito relidos e repensados no mundo contemporâneo, porque falam que eles foram os primeiros autores de autoajuda, né? E por isso também eles são um pouco, às vezes, rejeitados pela filosofia clássica. Mas não, eles só estão pensando na vida como ela é, né? E é bem interessante esse pensamento que a vida cada dia é uma vida, né? Porque nós só temos o dia, né? Nós só temos o momento presente, nós só temos o agora. Então, agora representa toda a vida, né? Porque a gente só tem este tempo de agora, nesse sentido. Para a ética de Aristóteles, a cidade, a comunidade política é o lugar da vida do homem, animal político e social. Não faz sentido nenhum para Aristóteles o homem individual. O homem só faz sentido como ser político, como ser construtor da polis, né? Portanto, é neste espaço que o homem desenvolve a arte de viver e atingir a felicidade. Você ser um homem feliz é ter sucesso e fazer a sua missão, né? Ser bem considerado. E isto é um homem que contribuiu para a sua polis. Aquele homem que vivia a sua vida privada na Grécia, em Atenas, a vida pública era a vida da política, era a vida da praça, da ágora, né? Onde se discutia política. E o conhecimento e tudo mais, para ver o bem de todos. E na vida privada que se dava o comércio, a religião, a família, isso fazia parte da esfera privada e não da esfera pública. Então, não era bem visto aquele homem que só estava preocupado em desenvolver a sua esfera privada, não a sua esfera pública. O homem de bem, o homem bem conceituado, é aquele que vivia a vida pública, que vivia a vida na polis em função da polis, né? Então, para ele é impossível o homem egoísta, individualista, atingir a felicidade, nesse sentido.
Não há bem verdadeiro que não seja para todos. É impossível você ser feliz com tanta gente morando na rua, tanta gente. E hoje um número crescente de pessoas desabrigadas por falta de dinheiro mesmo, de não receita, né? E a questão da fome aí batendo, o Brasil voltou a ter uma população imensa que está em risco, né, de fome, de passar, de morrer por falta de comida, então isso é uma realidade, né? Então, para Aristóteles, qual é a felicidade suprema do homem? É alcançar o bem a que todos visam. E os filósofos passavam a maior parte da sua vida indagando qual seria esse bem, qual é o melhor para todos, né? Qual é esse bem maior? Isso tem tudo a ver também com a verdade de Platão, né? Nós só poderíamos ser felizes se nós conhecêssemos a verdade. E a vida a gente constrói nessa construção, nesta desvendar a verdade, que seria para Platão o mundo das ideias, né? Sendo assim, qual é a finalidade da vida humana? É discutir qual seria esse bem. Então, a finalidade do homem é poder buscar esse bem. E como o filósofo busca esse bem? Através do diálogo, através da discussão. Porque o dia que ele fechar a questão, não, o melhor bem de todos para o homem é este bem já é superado. Exemplo, na outra aula que eu estava falando para os meninos, no século XX, o maior problema da China era alimentar, né? No primeira metade do século XX, alimentar a sua população, né? Ela sai de uma guerra do ópio com a Inglaterra no século XIX e entre o século XX tendo que dar conta de uma população que já beirava 1 bilhão de habitantes, né? E hoje está mais ou menos 1 bilhão e 500 mil habitantes. Então, qual era a maior preocupação? Qual era o maior bem para aquela população? Não morrer de fome, é óbvio, alimentar toda a população. Hoje, que já tem esse problema superado, pelo menos lá na China, aqui nós com 200 milhões não temos, mas lá eles têm, vem outras questões, a questão da liberdade política, a questão da liberdade econômica, outras questões se impõem. Então, por isso, saber qual é o melhor bem do homem é uma reflexão contínua. Nós não temos, o melhor bem do homem hoje é este. Hoje, o melhor bem do homem do Brasil seria a mudança desse governo horroroso para, pelo menos, garantir alimentação, a dignidade da maior parte da população, né? Quando nós tínhamos superado isso lá, um tempo atrás, daí vieram outras questões. Não, o problema do brasileiro é esse, aquele outro. Agora, né, que a nossa segurança alimentícia se deu por terra, voltou à voga este ser o maior bem do homem, né? E as outras coisas parecem menores frente a isso, né? Então, ele fala que a virtude está na excelência, mas excelência tanto intelectual quanto moral, porque você só tem excelência moral se você tiver a excelência intelectual. Lembra lá que Sêneca fala que nós precisamos da racionalidade para ter virtude, né? Como a gente consegue excelência intelectual, né? Através da instrução, do processo educativo, tempo, experiência, aprimoramento, a racionalidade. Ou seja, nós precisamos cultivar intelectualmente para ter uma excelência cultural, é um processo contínuo. E como ter excelência moral? Da mesma forma, né? Através do hábito, da prática, do treinamento, de ações ligadas com emoções. As emoções são prazer e sofrimento.
Porque ele diz, o Aristóteles também, que nossas ações são carregadas de emoção. Se o nosso pensamento, a nossa intelectualidade se desenvolve por uma linha de lógica, né? Pode se desenvolver logicamente, a nossa vida na prática, a nossa vida colocando, desenvolvendo ações, ela se depara com emoções. Então, nós temos que treinar essas emoções para que a gente possa, tanto emoções de prazer quanto de sofrimento, para que a gente tenha uma atitude virtuosa, uma atitude ética. Como assim, professor? Imagine, o homem busca o prazer e despreza o sofrimento, né? Se a gente for viver só assim, a gente só faz aquilo que quer, e fazer o que quer para deixar se levar pelo prazer é uma vida virtuosa? Ética não, porque se a gente nem estaria aqui, né? Estaríamos deitados, assistindo série, jogando videogame, namorando, fazendo outras coisas. Porém, se deixar levar pelo prazer nos roubaria uma felicidade maior depois, de se formar, de ter uma carreira, de ter uma autonomia intelectual e uma autonomia financeira. Então, nós temos que doutrinar as nossas emoções para que nós possamos ter atitudes éticas, né? De sofrimento também, porque o trabalho, a privação gera sofrimento. Porém, se a gente não aceitar o sofrimento, não doutrinar o sofrimento, a gente não faz nada, né? Qual é o objetivo disso? Segundo Aristóteles, o meio termo, né? A ação mais virtuosa é aquela que não vai para os excessos, né? Jogar um pouco de videogame é legal. Gente que só joga videogame se deixou levar pelo prazer, mas nem acha esse prazer mais, porque compromete sua própria vida e a sua própria felicidade, né? Então, de tudo que é contínuo e divisível, é possível tirar uma maior parte, uma menor ou igual. E isto tanto em termos da coisa em si, quanto em relação a nós. E o igual é o meio termo entre o excesso e a falta. Eu sempre penso nisso como uma linha reta, que tem dois pontos. O meio é o meio, né? Tem uma prática que a gente faz em casa, não sei se vocês já viram isso, que fomos em duas irmãs, né? Então, quando tinha que dividir alguma coisa, qual a maneira mais justa de dividir? Uma divide e outra escolhe a parte? Já fizeram isso ou não? Alguém já ouviu falar disso? Tem alguém aí? Então, quando você tiver que dividir qual... Mas nem precisa, Pedro. Quando você tiver que dividir com alguém alguma coisa, você põe um para dividir, o outro para escolher. Porque aquele que dividir vai fazer a divisão mais justa, porque o outro vai escolher a melhor parte, né? É disso que a Aristóteles está falando. Não tem muito segredo, né? Tudo aquilo que é divisível, tem o maior ou o menor, tem o meio e tem iguais partes, né? Este é o meio termo. Por meio termo, quero significar aquilo que é equidistante em relação a cada extremo, que é isso da linha que eu estou falando. Nada de mais, nem de menos. Quero significar aquilo que não é nem de mais, nem muito pouco. E isto não é o único, nem o mesmo para todos. Claro, porque a necessidade ali, o desenho de comida, né? Será que o meio termo de comida para uma criança é a mesma de um homem trabalhador, forte? É outra divisão, né? Mas ambos têm um meio termo, né? Tem uma justa medida, né? Tem um caminho do meio. É disso que Aristóteles está falando, que não. E ele é tão didático, claro, ele teve uma academia, né?
ele é tão didático que ele fala exatamente isso, né? A justa medida, né? Daí eu propus aqui quem quiser um pontinho a mais, de pegar esse conceito de ética de Aristóteles, ou mesmo de Sêneca, e ver o que relação a tem com a nossa sociedade contemporânea. Situações como a religião, a política, a saúde, a violência, etc. Imagine a religiosidade, quão é importante para a sociedade, né? Mas a religiosidade desmedida, a religiosidade sem meio termo, ela é cruel, porque ela é preconceituosa, ela abomina, ela exclui, ela julga. Tudo aquilo que é contra o próprio conceito de religião, né? Então, se alguém tiver interesse em já contribuir para um ponto aí, ó, quem conta um ponto, aumenta pode fazer esse exercício e na próxima aula apresentar. Dúvidas? Ninguém perguntou nada hoje. Gente, que aula. Nenhuma. Ninguém está nem aí. Isso mesmo. Nenhuma. Tudo sabe. Eita, nós. Parei chamada. Alain? Não está, hoje não tem ninguém aqui. Pouquíssima gente. Carlos André? Presente. Daniel Carvalho? Não. Fernanda Castro? Não. Gabriel Henrique? Tá aí. Gabriel Maschi? Tá aí. Gabriel Vinícius? Esse não aparece, nunca vejo. Gustavo Oliveira? Também não. Iago Nogueira? Não. João Leandro Martins? João vem de vez em quando. Também não veio hoje. João Pedro Ribeiro? João Pedro estava aí. Não? Eita, nós. Não é o Pedro que está aí. João Vitor? Cauane está aí. Cauane? Ah, está me ouvindo. Lana? Não. Luana? Não. Gente, onde foram? Fomos para a praia. Marcos Vinícius? Não. Mariana Marçal? Não. Matheus Teixeira? Tá aí. Sumiu. A Mariana, sei lá. Ou o João Pedro. Agora, João Pedro. Matheus Teixeira. Onde está o Matheus? Matheus está Estou aqui, professor. Eu escrevi no chat. Ah, tá. Não vi aqui. Joga. Otávio Henrique. Sumiu. Pedro Correia estava aí. Ah. Tiago Oliveira. Não. Vitor. Também não. João Pedro. Já foi. Mal entrou. Deixa eu ver onde estão. Entrou e saiu. Então, tá bom, gente. Vejam depois se querem fazer esse exercício, que podem ganhar até um ponto, tá? Tchau. Obrigada, gente.
Tchau. Estão muito quietinhos hoje, muito chato, muito quietinhos, muito chato. Até, boa semana. Tchau. Tchau, Gabriel.